Fala pessoal, tava meio sumido aqui do canal, mas era por um bom motivo. Tava de férias no Brasil nas últimas 2 semanas e meia. Acabei não gravando nada, nem agendando nada pra postar aqui no canal. Acabei tirando esses dias também pra descansar um pouco do YouTube também. Então, como de costume, toda vez que eu vou pro Brasil, eu compro alguns perfumes lá e trago aqui, né, pra falar no canal, pra adicionar a coleção também. Dessa vez eu comprei 20 perfumes, 16 deles tamanho travel size, que é aquele tamanho de 9, 10 ml. Só 4 são frascos maiores. E desses 4, um frasco é de 25 ml. Então quem acompanha outros canais de perfumaria, canais nacionais, provavelmente imagina qual que é esse perfume que foi bem hypado nos últimos meses, mas como eu moro aqui no Canadá, não consigo ter acesso a perfumes nacionais tão facilmente assim, consegui comprar só agora, mas eu acho que você já imagina qual perfume que é esse. Já vai deixando uma curtida aqui nesse vídeo, que deu um pouco de trabalho trazer esses perfumes todos aqui, sem quebrar, nem vazar nada na mala também. E muitos dos perfumes que eu vou falar aqui foram recomendações de vocês, aqui no meu canal, na seção de comentários. Então bora começar o vídeo. Bom, primeiramente eu vou falar da marca Amber Fig, que é uma marca de perfumaria de nicho nacional, que está ganhando muito espaço aqui na minha coleção. Bom, ano passado eu comprei 3 perfumes de 50 ml, que são esses aqui, o Black Tie, o Precious Oud e o Mon Amour. Então eu comprei esses 3 perfumes aqui de 50 ml, tamanho normal do frasco deles. Antes deles trocarem o frasco, né? Hoje não é mais assim o frasco. Mas no ano passado eu comprei esses perfumes online e os correios acabaram demorando demais para entregar, não consegui trazer naquela oportunidade. Então eu consegui trazer só agora esses 3 perfumes. E a minha ideia, né, com essa marca, que muita gente fala muito bem sobre os perfumes deles, era assim que chegasse no Brasil agora, nessa viagem, eu ia testar esses perfumes e se eu gostasse, eu ia comprar mais perfumes online, né, no site deles, logo no primeiro dia, para aumentar a chance de receber os perfumes antes de eu voltar agora aqui pro Canadá. Então, eu acabei fazendo isso, comprei esse Travel Size aqui, esse Discovery Set, na verdade. Essa caixa ela vem com 5 perfumes e no site você pode escolher quais são esses perfumes. Então eu peguei o Tabaco Royal, esse frasco aqui de 10 ml, Santal Café, o Intoxicated, o Lude e o Iris d'Or, ou Iris d'Or. Então falando rapidinho desses 5 perfumes. Primeiro, Tabaco Royal. Perfume que tem 3 notas que eu gosto bastante, que é o tabaco, obviamente, a gente chama Tabaco Royal, couro e a nota de framboesa. Agora o Santal Café, ele tem também a nota de tabaco e couro, assim como o primeiro perfume, mas ele também tem a nota de grãos de café torrado. Então, como eu sou viciado em café, tinha que experimentar esse perfume aqui também. Já o Intoxicated, terceiro perfume aqui, é um perfume que eu queria ter comprado no ano passado, mas como eu já estava comprando 3 frascos de 50 ml, o pedido já ficou meio caro, então acabei deixando para depois. Esse perfume aqui, além da nota de tabaco e couro, como nos 2 perfumes, também tem nota de folha de cerejeira, folha de figo e a nota também de castório, que é a nota que eu gosto bastante, que é a nota animálica. O quarto perfume é o Lude, é um perfume que, na verdade, ele mandou uma amostra para mim no ano passado, né, na compra que eu fiz dos frascos grandes. Então, uma amostra pequenininha, eu consegui testar agora também, quando eu fui pro Brasil. Gostei bastante. Comprei aqui um 10 ml dele. Ele tem oud branco, que é um oud mais fácil, ele não é tão animálico assim. Também tem um âmbar cinzento. E por fim, o Iris d'Or. Obviamente tem a nota de íris no nome do perfume. Tem a cera de abelha e também a folha de violeta. A nota que tem em muitos perfumes aqui da minha coleção e eu gosto bastante também. Então já deixa nos comentários aqui embaixo se você quer ver um vídeo aqui só falando sobre esses perfumes que eu comprei da Amber Fig. Vou falar agora de 2 perfumes da Natura que eu comprei por recomendações de vocês aqui no meu canal. O primeiro deles é o Essencial Mirra, versão masculina. E o segundo, da linha Essencial também, é o Essencial Oud, também da linha masculina. Esses 2 perfumes aqui, eu vi recomendações de vocês aqui no meu canal algumas vezes, e eu procurei nas lojas da Natura, umas 3, 4 lojas diferentes, em BH e no interior de Minas. Nenhuma delas tinha, e a vendedora numa dessas lojas, ela explicou que eles têm que fazer pedidos para esses 2 perfumes específicos. Então não sei se é porque eles não vendem tanto, né, não tem tanto estoque assim nas lojas, mas o que eu acabei fazendo foi comprar esses perfumes online. Eu entrei no site da Amazon, né, na Amazon do Brasil. Eu acabei comprando esses 2 perfumes no começo da viagem e os 2 acabaram chegando a tempo para trazer de volta. O Essencial Mirra é o que eu estava mais curioso para conhecer, porque muita gente fala no Fragrantica que ele se parece bastante com o meu perfume designer favorito, que é esse cara aqui, Tom Ford Tobacco Oud, que já foi descontinuado. E esse é o frasco do Essencial Mirra.
Eu vi que todos os perfumes dessa coleção essencial aqui, a linha masculina, tem esse formato mesmo. Uma cor meio cobre. Não borrifei ele ainda, quero fazer primeiras impressões. Segurando para não borrifar ele aqui, na verdade. Já o essencial Oud. Barulhada. Tá aqui o frasco dele. Perfume que dizem que é um dos mais desafiadores também da Natura. E ele tem uma pirâmide olfativa bem interessante também. Ele tem a nota de açafrão, cipriol e oud. Também não borrifei ele ainda. Tô querendo fazer um vídeo separado. Deixa nos comentários aqui embaixo se você quer ver um vídeo só falando de primeiras impressões dos dois perfumes da Natura. O Mirra e o Essencial Oud. Vocês querem ver um vídeo com primeiras impressões de todos que eu vou falar aqui nesse vídeo. Ainda no site da Granado eu comprei outros produtos também que eu vi na promoção. Tinha muita coisa da Granado com desconto muito bom também, de 30% a 40%. Mas eu acabei comprando um perfume que estava num hype gigante aqui no Brasil. Aí no Brasil nos últimos meses. É um perfume que todo mundo fez um vídeo a respeito, pelo menos um, falando desse perfume. Finalmente, perfume do Cebolinha. Eu tenho a chance de experimentar esse perfume. O frasco dele aqui. O Cebolinha atrás também. Perfume que eu paguei R$25 e ele vem em 25 ml só, inclusive ele vem com um nível bem baixo. Achei que podia estar usado, mas eu acho que é isso mesmo, bem baixo. Ele vem com uma tranquinha assim, uma trava, para não borrifar. Eu vi na coleção que eu tenho um perfume com a trava semelhante, os perfumes da Montal também tem esse esquema. Tem essa trava que ele não deixa borrifar. Você não consegue borrifar. A grande diferença é que os perfumes, pelo menos esse aqui do Cebolinha, ele tem a travinha, só que... Ó, tá com a travinha aqui. A travinha não trava o perfume. Então, assim, acho que eles fizeram um negócio tão barato, a trava que não trava. Então, esse aqui é simplesmente decorativo. Não confia na trava. Eu fui borrifar antes de fazer esse vídeo aqui. Eu tava com o frasco, por algum motivo, virado pra minha cara. Eu borrifei o perfume na minha cara. Dessa vez eu tava um pouco mais esperto, borrifei na mão. É um perfume que eu usei, na verdade, uma vez já. Usei ele pra ir pra academia. Perfume fresco, perfume que muita gente fala que, assim, entrega bem pelo preço dele, né? R$25 por 25 ml. Não tava esperando muito, mas pra ir pra academia é um perfume que não tem muito segredo, assim, entendeu? Perfume fresco, perfume que eu acho que, pelo fato da linha ser da Turma da Mônica, é um perfume voltado pra criança, mas eu sinceramente não entendi o hype aqui em cima desse perfume, não. Mas deixa nos comentários aqui embaixo se você quer conhecer um pouco mais sobre o perfume do Cebolinha. A gente tem muito conteúdo já no YouTube sobre ele, mas às vezes você nunca ouviu falar nesse perfume. Vem nessa caixinha aqui. Agora, acho que a compra mais inesperada dessa viagem. Tava dando uma volta no shopping com um amigo meu. Acabei passando em frente a essa loja que chama Tânia Bulhões. Já tinha ouvido falar sobre a marca, né? Sobre coisa de cozinha, umas peças meio caras assim. Mas eu não tinha ideia que eles vendiam perfumes também. Então quando eu tava bem perto da loja ali, eu vi uma mesa bem grande. Tinha uns 20 perfumes diferentes. Acabei entrando na loja, conversando lá com o vendedor, que tava na parte de perfumes, cara bem gente boa também. Testei os perfumes praticamente todos, quase todos que tinham lá. Testei no papel primeiro, os que eu gostei mais eu testei na fita. Eu acabei comprando aqui um Discovery Set de 3 perfumes, de 9 ml, e eu acabei pedindo também alguns decantezinhos de brinde. Bom, o Discovery Set vem nessa caixa aqui, caixa com um elástico, tentando não derrubar nada. Os perfumes vêm nesse frasco aqui de 9 ml. Podia ter feito 10, né? Então esse aqui é o frasquinho de 9 ml. Eu não sei se essa fita aqui tem uma fita em cima, pelo barulho aí. Eu não sei se essa fita ela é pra tirar, se é tipo só pra transporte, ou se ela que tá, na verdade, colocando as informações do perfume, como nome, código de barra. Se você souber, coloca nos comentários aqui, que eu tô com medo de tirar um e ficar um frasco transparente, sem nada na frente. Então os perfumes que eu comprei foram esses. Primeiro, Frenesi. O segundo perfume foi o Sinfonia. Esse que na verdade foi o mais interessante dos que eu testei lá. Ele tem nota de figo e folha de figo. Eu acho que ele lembra um pouco aí um perfume da Diptyque, que chama Philosopus. É um perfume bem mais caro que esse aqui, na verdade. E o terceiro perfume do kit chama Meu Verde. Esse perfume aqui.
Então no final, né, eu tava conversando com um cara lá, o cara também, o vendedor dele também coleciona perfumes. Então a gente ficou um tempo lá trocando ideia. E no final, depois que eu comprei os perfumes, paguei, acabei pedindo uns decantes também de brinde para conhecer outros perfumes da marca também. Só que por algum motivo ele colocou decantes dos mesmos perfumes que eu tinha comprado. Então não vai ajudar muito a conhecer as coisas da marca. São esses três aqui. O Sinfonia ele deu 2 e o Frenesi ele deu mais um decantezinho. Então o Sinfonia e o Frenesi que eu comprei acabou dando um decante também. Assim, é bom quando eu viajo, né? Eu gosto de levar o menor frasco possível. Por exemplo, quando eu vou pro Brasil, eu levo um saquinho assim só com decantes. Não gosto de viajar com um frasco grande. E eu vou só mostrar um dos decantes aqui, decantes oficiais da marca. Um decantezinho de vidro. Muito bem feito. Eu já usei um deles aqui também durante a viagem. Borrifador bem legal também. Então, uma coisa que eu não sabia, que o vendedor explicou lá pra mim também. Essa marca, Tânia Bulhões, é uma marca de Belo Horizonte, minha cidade natal. Então é uma coisa que eu também aprendi nessa viagem. E eu vi também que os preços que eles cobram nos frascos maiores são um pouco salgados assim. Então eu acho que o posicionamento de mercado deles não é para competir com Boticário ou Natura. São perfumes bem mais caros. Eu acho que eles estão no mercado para competir com a marca que chama Ami. Que eu tenho esses frascos de 10 ml aqui, tenho 3 na verdade. Esse aqui também. Eu acho que eu falei deles no primeiro vídeo que eu fiz sobre perfumes que eu trouxe do Brasil, do ano passado, mas as marcas, né, os perfumes dessa marca são um pouco mais caros. Então, provavelmente competem com a Ami, competem com Amber Fig, provavelmente. Deixa nos comentários aqui embaixo. Se você já conhecia essa marca, Tânia Bulhões, se você sabia que eles faziam perfumes também. Se você já conhecia a marca, fala aqui embaixo qual que é o seu perfume favorito deles. Bom, ainda nesse mesmo shopping, em BH, eu acabei passando na loja da Granado. É uma marca que eu já tenho alguns perfumes aqui na coleção, já fiz alguns vídeos aqui no canal falando dos perfumes deles. Tinha 3 perfumes que eu queria experimentar, 3, 4 perfumes. O primeiro deles é o Apotecário, Boemia e os Citrus Brasilis. E também eles lançaram um perfume recentemente chamado Madre Pérola. Isso é um perfume mais minimalista, eu queria testar ele na loja também, testar ele na pele. Então aproveitei esse dia, já estava lá no shopping mesmo. Acabei comprando um kit de travel size, né, de 10 ml. Tava vendo o preço dos frascos, estava por volta de 300 e alguma coisa. Eu achei um kit que custou 340 e eu tive um desconto que uma amiga minha, ela tava fazendo aniversário naquele mês, eles têm 15% de desconto sobre o preço cheio. Então acabei comprando essa maleta. Maleta bem bacana, maleta metálica. E aqui dentro, tentar abrir sem deixar nada cair. Abre as travinhas aqui. Tá aí, ó. Vem 8 perfumes de 10 ml. Então é um tamanho que eu acho bem razoável, 10 ml para quem tem uma coleção. Não vejo muito sentido de ficar comprando frasco de 50 ou 100 ml mais hoje em dia. Mesmo que seja um perfume que eu gosto bastante, eu sei que eu não vou usar aquele tanto de perfume. Então, esse kit aqui, na verdade, ele tem os 3 perfumes que eu queria testar. É o Apotecário, Boemia e o Citrus Brasilis. Ele tem outros aqui também, é o Rosa Sublime, Fervo Intenso. Fervo Intenso eu achei que eu já tinha esse frasco de 25 ml. Então é o único que está duplicado com coisa que eu já tinha na coleção. Tem também o Epoque Tropical, o Amazônico, que eu vi algumas pessoas fazendo vídeo aqui no YouTube sobre esse perfume. O pessoal, no geral, não gostou tanto. E o Esplendor. Então o kit valeu muito a pena. Né? 8 de 10 ml dá 80 ml. O frasco, não sei se é 70 ou 75 ml. Sai o preço de um frasco. Então é interessante que eu consigo testar um monte de perfume aqui. Eu não preciso ficar comprando um monte de frasco. Sendo que eu posso... Provavelmente não vou gostar de todos esses perfumes aqui. Ele vem com essa fichinha aqui também, com o nome de todos os perfumes e as notas também. Então desses 8 perfumes, o Apotecário foi o único que eu usei até hoje. Eu usei, estava no Brasil ainda, gostei bastante. E tanto o Apotecário quanto o Boemia, esse outro aqui, são 2 perfumes que eu recebi muitas recomendações de vocês aqui no meu canal, em outros vídeos, né, que eu falei sobre perfumes da Granado. O pessoal recomendou bastante esses 2 aqui. E os Citrus Brasilis, por conta de ser do Quentin Biche, é um perfumista famoso. Estava curioso para conhecer também, borrifei na loja e gostei. Então faz parte do kit aqui. Então deixa nos comentários aqui embaixo se você quer ver um vídeo só falando sobre esses perfumes aqui que eu comprei da Granado. Agora, na viagem de volta, né, do Brasil para o Canadá, acabei fazendo uma escala no aeroporto do Panamá,
Fui no Duty Free lá deles e acabei vendo muitos perfumes lá, testando vários perfumes que eu não conhecia ainda. E o único perfume que eu trouxe que não é um perfume nacional, não é um perfume brasileiro, foi esse aqui. É o Allure Homme Sport Cologne. Então, esse perfume aqui no frasco de 100 ml, acho que eles também tem no frasco de 150. Nessa loja, a loja só da Chanel, lá no aeroporto, na verdade. Testei vários flankers dessa coleção, a Allure Homme. Eles têm mais de 10 perfumes diferentes, mais de 10 flankers. Esse aqui foi o que eu gostei mais. E esse aqui também está sendo o primeiro perfume da Chanel na minha coleção, que não é um perfume vintage da marca. Perfumes que eu comprei no Japão, na minha última viagem para lá. Esse é o número 5 Spray Cologne. Tem o número 5 também, o Eau de Toilette. E o que eu comprei usado, na verdade, já veio pela metade, é o 19. Que ele tá até meio enferrujado aqui, mas o cheiro dele tá bom ainda. Bem verde. E nessa loja eles também tinham aquele Super Leggera, que é uma edição limitada, né, que chegou na coleção da Allure Homme. Só que eu não achei lá essas coisas, ele é um pouco mais amadeirado do que esse aqui é mais cítrico. E aparentemente esse Super Leggera agora ele faz parte da coleção fixa da Allure Homme. Bom, e o Flanker Sport Cologne, que é esse aqui, acabei comprando esse aqui porque eu achei ele mais fácil de usar, mais versátil. Então, perfume que eu provavelmente vou usar mais para ir pro trabalho. Perfume que é mais difícil de incomodar também do que 90% que eu tenho naquelas prateleiras ali atrás. Eu acabei chorando lá 2 decantes no final também. Eles arrumaram esses 2 decantes para mim, de perfumes que eu tinha interessado. O primeiro é o Bleu L'Exclusive. É o flanker mais novo da linha Bleu de Chanel. E o outro é exatamente o Super Leggera. Eu não achei lá essas coisas, achei ele bem diferente dos outros flankers. Mas, pra não sair, né, sem brinde nenhum, acabei pegando ele também. Só que chegando em casa, vi aqui que é um decantezinho oficial da marca. Tem a logozinha aqui. Ela coloca uma etiqueta, escreve de caneta aqui, mas já saiu. Eles não têm os decantezinhos já prontos, né, pra borrifar. E quando eu cheguei aqui, eu fui ver, né, o borrifador. Olha isso. A gente precisa de aplicar mercúrio, mertiolate, já era pequeno. Sim. Chanel é uma das poucas marcas que é praticamente impossível comprar com desconto online. O que eu me lembro assim de cabeça, a Chanel e a Louis Vuitton, você consegue comprar o preço cheio, o preço que eles pedem mesmo oficialmente. Esses dois aqui eu vou testar em algum momento também, mas eu estou mais interessado nesse. Inclusive eu vou abrir ele aqui agora, mesmo que eu faça um vídeo depois de primeiras impressões. Bom, por que eu estou abrindo ele aqui agora? Começou agora a primavera, tá quase o verão já na verdade. E o tempo tá esquentando um pouco mais, então eu quero começar a usar esse aqui logo. Não quero esperar eu gravar um vídeo para falar desse perfume, para aí sim começar a usar o perfume. Já quero usar ele aqui agora, nas próximas semanas. Vou mostrar o frasco aqui. Aí. Allure Homme Sport Cologne. Mas deixe nos comentários aqui embaixo se você quer ver um vídeo falando sobre o Allure Homme Sport Cologne. Inclusive eu vi depois que eu comprei o perfume, cheguei em casa, muita gente falando que ele lembra um pouco o Dior Homme Cologne. Perfume que eu já tinha na coleção, vi que tá até um nível um pouco mais baixo aqui. Diz que os dois se parecem. Eu não sei ainda, porque já faz um tempo que eu usei esse aqui, mas na loja eu gostei bastante desse aqui da Chanel. Agora, como bônus, eu quero falar de 4 perfumes que eu comprei pouco antes da minha viagem para o Brasil. O primeiro deles é esse aqui. Esse aqui é o Le Gem Guaraná, a coleção chama Le Gem, né, da Bulgari. E que eu arrisquei porque o perfume aqui você vê que ele é um perfume de teste. E no site eles não falam se esse perfume aqui ele vinha com a tampa ou não. Então, acho que eu arrisquei mais ainda porque a tampa dessa coleção, né, dos frascos dessa coleção, são muito bonitas. Então, a primeira coisa que eu fiz depois que eu abri a caixa foi abrir isso aqui, para ver se eu tenho uma surpresa boa ou ruim. Ele veio com a tampa vermelha aqui. Esse aqui é o frasco novo, de 125 ml. Né? Esse aqui, na verdade, é o quarto perfume dessa coleção, no frasco que eu tenho. Tem também 2 decantes de outros perfumes. Então, esse aqui de 125 ml, ele já vem com o nome do perfume aqui embaixo, nessa tagzinha. Para efeito de comparação, o perfume que eu já tinha aqui, né, de 100 ml, por exemplo, o Malakios, e que o frasco dele não tem o nome em lugar nenhum, o nome do perfume.
E ele é um pouquinho maior também. Ele vem 100 ml, o frasco antigo, e ele é maior do que o novo de 125. A comparação. A tampa aqui é bem parecida, acho que é o mesmo tamanho. Os perfumes que eu já comprei dessa coleção, que eles são muito bons, né? Vê que o frasco também é um frasco muito bem feito, a construção dele. A tampa é imantada e é um ímã bem forte. Dá pra segurar pela tampa, inclusive, não recomendo. Mas o borrifador dele também é muito bom. Não vou borrifar ele aqui ainda, mas os outros frascos são muito bons, não tinha por que eles piorarem no frasco novo. A pirâmide desse perfume tem rosa, rosa damascena e incenso. Então eu vi o pessoal falando também que algumas pessoas que avaliaram esse perfume no Fragrantica falam que ele na verdade é um perfume de rosa mais masculino. Muito provavelmente por conta do incenso também. Bom, então esse aqui foi o primeiro perfume, o Guaraná, da Legem, da Bulgari. Bom, o segundo perfume bônus agora é meu primeiro frasco em 35 ml da marca Maschi Milano. É esse perfume. Não sei se dá pra ver na câmera, ele chama Monte Cristo. Esse perfume ele tem uma nota bem interessante, que é a nota de Hyrex, ou Hyration. Nota bem animálica, e eu já tenho alguns perfumes da coleção também. Inclusive o Zoologist Hyrex, que eu vou deixar um card aqui na tela, em algum lugar aqui. É um perfume também que tem essa nota bem animálica. E da Maschi Milano até então, eu tinha o Russian Tea, em 10 ml. Provavelmente o perfume mais famoso da marca, o perfume do Julien Rasquinet. E também 2 ml do Tango, que é outro perfume famoso também, que é da Cécile Zaroquian. Bom, quero tirar ele da caixa aqui também para ver como que é esse frasco. Tá aqui, Monte Cristo. Escândalo. Tá aí, ó. Um frasco bem bacana. Esse berçozinho aqui de espuma. Tá aqui. Monte Cristo. Frasco bem pequeno. Vi que aqui metade dele é líquido. Outra metade aqui é o vidro mesmo. O fundo, vidro bem grosso aqui embaixo. Tampa de borracha. Eu só quero borrifar na mão aqui. Não dá pra esperar não. Aqui eu borrifei o cebolinha acidentalmente, né? Borrifar no de cá. O borrifador dele é muito bom. A ver que ele coloca aqui o Delphine Thierry. Tem o nome da perfumista aqui no próprio rótulo. No próprio frasco. Nossa senhora. Nu. Isso aí não. Nossa. Não é blind buy safe. Não recomendo comprar as escuras, não. Talvez ele seca melhor, mas o começo dele... Nossa senhora. Sei não, hein. Terceiro perfume agora. Perfume que eu comprei na loja da Diptyque, aqui em Vancouver, no centro de Vancouver. Ele tá na caixa aqui ainda. Eles colocam a caixa aqui dentro dessa bolsinha para transporte. Deixa ele aqui, né? É o Benjoam Bohème. Perfume que na verdade ele é bem raro. Eles só vendem nas próprias boutiques, em algumas boutiques da Diptyque. Inclusive depois que eu comprei esse perfume aqui, eu fui na loja Haute Renfrew, que é outra loja no centro de Vancouver que vende praticamente toda marca que você imaginar de perfumaria de nicho e designer. E exatamente esse perfume aqui eles não têm lá, por ser exclusivo de boutiques da Diptyque. E na compra desse perfume aqui, junto com o All Rose, que eu comprei para minha esposa, eu acabei ganhando esse perfume, o Orpheon. É um dos perfumes mais novos da marca também, se não for o mais novo. Então acho que valeu a pena, sim. Por ser um produto exclusivo, tive que pagar o preço cheio também, não tinha muita margem para desconto aqui não. Só que eles deram esse aqui de brinde e essa velinha aqui de 35 gramas. Essa que vai dar confusão, porque a Lorena gostou também do cheiro dela. Esse aqui é o Shisu. Bem agradável. Lorena gosta de vela também, é minha esposa, só que eu sou mais fissurado. Então provavelmente isso que vai ser meu mesmo. Bom, ainda sobre o Benjoam Bohème. Esse perfume aqui, eu vi alguns vídeos, né, falando sobre ele, né, antes de comprar.
É o perfume favorito do Sebastian, que tem um canal bem grande no YouTube, o The Perfume Guy. O perfume que ele mais gosta da marca, Diptyque, só que ele tem a versão vintage, que tem um frasco no formato diferente. Tá colocando a edição aqui, como que era o formato antigo. Agora esse aqui já tem um frasco no formato dos outros frascos da coleção também. A diferença é que ele tem um rótulo dourado. Como eu quero começar a usar ele logo também, eu não quero esperar fazer um vídeo sobre esse perfume, vou abrir aqui ele nesse vídeo também. Então tá aqui, bem João Boêmio. O frasco dele é bem bacana. Bom, por ser um perfume exclusivo, que só tem na boutique, é um perfume um pouco mais caro do que os outros perfumes da marca. A concentração é EDP, e como todo o EDP da Diptyque, ele é 75 ml. Ele não chega a ser 100 ml. Então, esse é o frasco. Esse aqui eu quero começar a usar logo também. Provavelmente semana que vem. Agora eu quero saber de vocês. Qual dos perfumes que eu falei aqui nesse vídeo vocês querem conhecer primeiro aqui no canal? E qual o formato que vocês querem ver também? Se é unboxing, primeiras impressões, ou um comparativo com outros perfumes parecidos que eu tenho aqui na minha coleção? Deixa nos comentários aqui embaixo, que eu leio e respondo todos os comentários que eu recebo, um por um. Não se esqueça também de deixar aquela curtida, uma hypada para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Principalmente agora que eu fiquei 3 semanas sem postar nada. O YouTube já parou de divulgar muito meu canal. Eu espero que dê uma voltada agora. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda. É de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo, semana que vem. Até mais.